paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 13, vamos ler do verso 1 ao 10, vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor hoje para nós está em Lucas, capítulo 13, que diz assim, a respeito da urgência da conversão. Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores dos que os outros galileus? De modo algum, lhe digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus dizendo ali, né, aqueles homens galileus que foram lá oferecer sacrifício e foram mortos, né, ali por Pilatos, o Senhor indagando, vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês porque eles passaram por essa aflição, porque passaram por esse problema? De forma alguma. E se vocês não se converterem, vocês também morrerão da mesma forma, do mesmo modo. Isso quer dizer, vocês passarão por mesmas aflições ou até piores. Vocês também podem morrer, e é uma morte até pior, uma morte espiritual. Aqueles estavam indo ali fazer sacrifícios ao Senhor e foram mortos, não porque eles eram merecedores, né? E assim o Senhor dizendo para mim e para a tua vida, a aflição, ela vem, né? Não era só para o mal, mas também para as pessoas boas. O dia mal vem para todos nós. O dia mal está aí, né? E então é a oportunidade onde nós temos de mostrar se nós realmente estamos apegados ao Senhor. Às vezes a gente vê injustiça, a gente vê negligência, a gente vê coisas acontecendo ao nosso redor, com os nossos entes queridos, com os nossos bichinhos, mas isso é um momento em que nós pegamos aquela maldade, pegamos aquela negligência, pegamos aquele ato que nos feriu e podemos fazer algo bom, né? E então ali o Senhor dizendo que se eles também não se convertessem, eles poderiam. Aí nós temos que nos converter todos os dias, nos agarrarmos a Cristo para que nós possamos estar salvos em Cristo Jesus. Que nós não estamos livres do dia mal. O dia mal está aí, ele pode chegar até nós. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Então, você dizendo, morreu aqueles homens lá, né, quando a torre de Siloé caiu, eles não eram mais culpados que todos os outros. Né? O pecado de um não é maior do que do outro diante dos olhos do Senhor. Acontece um mal para alguém, você não tem que ficar ali maldizendo ou achando graça, dando risada, é bem feito, é merecedor, né? O Senhor dizendo não, isso está aí, né? Então converta o teu coração para saber que o dia mal está para todos, né? De modo algum lhe digo eu, o Senhor dizendo, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Isto é, todos vão passar pelo momento da aflição se não se converter, mas a pior aflição é aquela de morrer e não ter a salvação, de não ter encontrado a Cristo, de não ter se convertido ao Evangelho de Cristo. Então Jesus dizendo àqueles judeus que eles precisavam reconhecer que Ele era Deus, que Ele era o Messias, o enviado, mas eles ali diante deles não conseguiam perceber, não conseguiam, né, entender que estavam diante do Mestre. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela e procurou figos e não encontrou. Veja bem, o Senhor começou a dizer que um certo homem tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. No lugar onde se planta vinha, não é lugar onde se planta figueiras. A figueira não era para estar no meio naquela vinha. Aquela figueira não era para estar plantada no meio daquela vinha, né? Ela estava ali de uma forma, né, que não era o lugar correto dela. A terra não era a terra própria para ela estar. Não era cultivado, não era talvez ali o ambiente certo, o calor certo, as nutrições certas do solo para aquela figueira. Ali tinha sido arada, tinha sido jogado ali
adubos para se produzir uvas e não para a figueira dar fruto. Aleluia. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Bem provável não encontrou porque a terra ali não estava sendo preparada para ela dar fruto, né? Então disse ao agricultor: olhe, hoje faz 3 anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a e lança, só fica aí esgotando a terra. Ela estava sugando, né, o que tinha naquela terra, que era para as uvas, mas não era para ela. O que o Senhor está dizendo? Que muitas das vezes nós estamos em lugares, vai ter situações em que não era para nós estarmos. Nós não estamos frutificando, nós não estamos crescendo, porque não era para estar ali. Ela foi plantada na forma errada. Ela foi levada ali por um engano, talvez, né? Ou quando foram plantar as uvas, já estava lá aquela figueira, não sabemos, né? Mas então o Senhor dizendo ali, ó, eu não encontro nada nela, né? E venho buscar figos na figueira e não encontro nada. Corte-a e lança, corte-a, ela só está esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Esse aqui, né, agricultor, a gente olha para ele e vê o próprio Jesus, né? Deus ali é o Senhor, o dono daquela terra. Mas aqui o agricultor, aquele que veio para arar, para cuidar, para zelar, ele vem e fala: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Assim é o nosso Jesus, o nosso advogado, o nosso amigo fiel, o nosso intercessor. Ele está sempre ali pedindo para o Pai: nos dá mais uma chance, nos dá mais um tempo, deixa que eu vou mudar, deixa que eu vou transformar, né? Que é ali uma figueira no lugar onde era para ser uva. Né? E não tem como, ela é figueira, não tem como ela querer parecer ser uva e dar cachos de uva que ela não vai dar. Ela não conseguia dar fruto. Por quê? Porque ela não estava numa terra arada para ela. Ela tinha que estar no lugar próprio para a figueira e não no lugar próprio para a uva. Aleluia! Vou cavar em volta dela, pôr adubo. Então ali, aquele, né, agricultor ali, aquele agricultor, ele falou: eu vou cavar em volta dela. Isso é, eu vou cavar, talvez ali ela está com resíduos de alguma erva daninha, ou ela está ali, eu tenho que limpar esse solo em volta dela, onde tem adubo, que seria para a uva, e agora eu vou cavar em volta dela e vou pôr adubos, né? Eu vou pôr adubo, tá dizendo aqui, um adubo próprio para ela, né? Assim é o nosso Jesus, quando ele nos vê ali, quando Jesus veio para aquele povo judeu, o povo de Israel, ele estava um povo ali no meio de outras, talvez era a figueira no meio das uvas, né? E o Senhor precisou vir derramar ele precisou ser o adubo para nós, ele precisou se derramar na cruz por nós, derramar o sangue dele na cruz, para fazer o derramamento do Espírito Santo dele, para nos adubar, para nos restaurar, porque nós somos como essa figueira no meio das uvas, no meio das videiras. Por quê? Nós temos que fazer a diferença e nós precisamos desse adubo que vem do alto céu, nós precisamos desse adubo que vem do agricultor, do Jesus, né? Do Jesus que veio para nos salvar, do Jesus que se deu na cruz por nós. E quando o Pai poderoso e santo, ele pede para que corta, Jesus é o intercessor. Ele é o nosso intercessor, ele veio para nos resgatar, para nos libertar, para nos livrar. Nosso Jesus, ele é o nosso amigo fiel, o nosso advogado, fazendo aqui o papel desse agricultor, dizendo: Pai, tenha misericórdia, espera mais um pouquinho, eles vão se converter, espera mais um pouquinho, que eles vão dar fruto, espera mais um pouquinho, que eles vão se converter, vão reconhecer que eu sou o próprio Deus, né? Eles vão me aceitar, vão se converter dos seus maus caminhos. Então aqui nós aprendemos que o dia mal vem para todos nós. E convertendo o nosso coração é quando nós não ficamos satisfeitos em ver o outro estar mal. É quando nós não estamos satisfeitos em ver o outro sofrendo, mas quando nós nos compadecemos da dor do próximo, quando nós nos colocamos no lugar do próximo, quando nós temos um coração quebrantado. E às vezes é necessário passarmos por situações para vermos a dor do próximo.
Às vezes, com o passar do tempo, né? Não é que é uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa sofreu tanto na vida. Às vezes ela foi tão deixada de lado para caminhar sozinha, né? Para decidir as coisas sozinha. Tem pessoas que é tão guerreira, tão decidida, que quem olha para ela acha que ela é ruim. Mas não é ruim. É que ela nunca precisou. Quer dizer, ela sempre precisou, mas nunca teve, às vezes, alguém ali para dar uma mão, para estender uma mão. Então ela aprendeu a se virar sozinha. E ela olha para outras pessoas e ela acha assim, do jeito que eu tive capacidade, você tem que aprender a se virar. Você também tem a capacidade. Mas ela não sabe falar. Ela fala assim, tá com mimimi. Mas cada um é cada um. Deus nos forja de cada forma, né? Eu sou uma dessas pessoas que eu sempre procurei fazer sozinha, né? As dores, desde lá de criança, eu passei por elas, traumas, e muitas vezes nunca ninguém ficou nem sabendo. Eu tive que me reerguer por várias vezes com a ajuda de Deus, mal sabendo que era Deus ali, estendendo a mão, ajudando e direcionando. Mas isso, com o tempo, nós temos que tirar essa armadura, né, que nos protege de tudo. A armadura, né, tem que estar ali, o escudo de Deus tem que estar conosco contra todas as astutas ciladas do inimigo, hostes espirituais da maldade, mas não em todo momento, nem em todo momento. Às vezes, quando você usa ali a armadura sem estar numa guerra, você está bloqueando as bênçãos do Senhor, você está bloqueando os adubos chegarem até você. E talvez essa figueira estivesse assim, né? Ali plantada naquele lugar, se bloqueando. E tinha talvez ali até adubos bons ali que ela poderia não se nutrir para dar fruto, mas ela estava se minando, ela estava se fechando, porque ela se via sozinha, né? Então o que o Senhor está dizendo? Nós temos que buscar ser curados em Cristo Jesus. E aqui o agricultor, nosso Jesus, dizendo, olha, eu vou cavar em volta dela, eu vou pôr adubo, eu vou mudar, eu vou transformar. Se você estiver como essa figueira, se sentindo num lugar que não é o teu lugar, talvez você esteja plantada onde não era para estar, mas o próprio Jesus, esse agricultor maravilhoso, o próprio Jesus de Nazaré, é ele quem vai te fortalecer, te curar, te nutrir. Busca na fonte que é Jesus Cristo de Nazaré, dê fruto aonde você estiver, né? E ali continuou dizendo o agricultor, quem sabe no futuro ela dará fruto, se não der, então a cortarás. Mas todas as vezes que o nosso Jesus, ele se propõe a fazer por nós, e nós vamos permitir ele fazer na nossa vida, nós vamos dar frutos. E Jesus, quando falou isso ao próprio, ali o dono daquela terra, que simboliza o nosso Deus, esse Senhor da terra, simboliza o nosso Deus, e esse agricultor, o nosso Jesus, o que nós vemos? Que Jesus está dizendo, há uma esperança. Eu vejo, pode ninguém ver futuro nessa figueira, mas eu vejo. Eu quero trabalhar nessa figueira, eu quero trabalhar nessa terra, eu quero ali, né? Eu quero cavar em volta dela, eu quero tirar as ervas daninhas que está em volta dela, eu quero adubar ela com o adubo que ela necessita. Às vezes o adubo que outras pessoas estão recebendo não é o mesmo que aquela figueira precisava. Não era a mesma que aquela figueira precisava. Mas o agricultor, ele tendo um olho clínico, né? Um agricultor que conhece cada plantação ali. Ele conhece, nosso Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Então ele vai vir e vai limpar. Ele vai adubar. Ele vai encher do Espírito Santo dele. Ele vai encher da unção dele. E com certeza, então, né, vai dar fruto. Se não der, ele disse, então nós podemos cortar. Mas primeiro eu vou encher, eu vou moldar, eu vou limpar, eu vou adubar, eu vou encher. E quando nós permitimos nosso Senhor vir e tirar todas as ervas daninhas, nos ajudar, nos auxiliar, com certeza nós colheremos o fruto. Não importa a atitude de ontem, não importa os bloqueios de ontem, mas quando Jesus chega, ele chega para mudar. Não importa o que foi passado, mas quando Jesus chega, ele transforma, né, todas as coisas. É assim que Jesus faz na minha e na tua vida, né? Nós aprendemos aqui, né, que no caminho sempre vai ter acontecimentos trágicos, num caminho, assim como aconteceu com aqueles homens, que alguns morreram, estavam sacrificando e foram mortos. O Senhor estava dizendo,
Sempre vai acontecer, vai ter acontecimentos trágicos, e isso não significa que aquele que está passando por aquela tragédia são mais pecadores que outros. Não. Né? Não significa que quando estamos passando por momentos maus, nós somos mais pecadores que outros. Não. Mas o Senhor deu exemplo ali que às vezes está plantado na terra errada. E então é necessário um adubo especial vindo do próprio Deus poderoso e santo, que é o nosso agricultor. Então o que Deus estava dizendo? Vocês necessitam urgentemente se converterem a Cristo, a mim, né, ao Messias. Vocês necessitam urgentemente se converter de todo o coração. Aleluia! Porque assim como o dia mal vem para eles, pode vir para vocês. Mas quando nós estamos plantados na videira verdadeira, então nós vamos ali ser alimentados, vamos dar fruto, nós vamos estar salvos em Cristo Jesus, independente do que possa acontecer nessa terra. Nós temos uma garantia de vida eterna. Então, né, ao contrário que muitos ali pensam, né, que quem está passando por dias maus é merecedor. O Senhor estava dizendo não. Eles não são mais pecadores do que vocês. E deixou bem claro, não são mais do que vocês, porque vocês também são pecadores. Não existe santos diante do Senhor. Existe homens e mulheres pecadores que precisam reconhecer suas falhas e a sua pequenez para que Deus possa vir e nos ajudar, nos conceder a graça, né? Então, ao contrário, que os convites são abertos, né? Para que ninguém pense que são tão santos que não precisam desse convite. Jesus todos os dias nos apresenta um convite de vir até Ele, deixar Ele conduzir a nossa vida, Ele nos curar. Esse convite está aberto a todos nós e há uma urgência de nós aceitar. Existe uma urgência de aceitar esse convite do Mestre. Existe uma emergência humana nossa, porque se nós não estivermos arraigados na terra, na videira, no adubo certo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir sobreviver, nós não vamos conseguir dar frutos. Mas quando nós estamos nele, em Cristo Jesus, nós podemos vencer todas as coisas, aleluia. Então, a conversão é necessária, né? Para que Jesus, ele venha dar os frutos. Quando você aceita Jesus, alguém está de olho em você. Alguém vai ver a mudança que Cristo vai fazer na tua vida, né? Nós temos que evangelizar, falar, mas às vezes apenas uma atitude já mostra o quanto Deus fez na nossa vida. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida nesse dia de sábado. Que Deus possa te abençoar, te cobrir com as bênçãos do alto céu. Então, o Senhor dizendo para nós hoje, a conversão é uma questão de urgência para todo ser humano. Porque o dia mau está aí para todos. Aqueles que passam pela tribulação, eles não são mais merecedores, né? Os acontecimentos trágicos, acontecimentos inesperados, que não são bons, eles estão aí. E aquele que passa não quer dizer que são mais pecadores do que nós, mas às vezes é uma questão de de conhecer a salvação ou não. A diferença está aí. Se a pessoa tinha se entregado a Cristo, se ela foi em paz, se ela permaneceu na paz eterna, ou se ela ali foi sem Cristo, se ela não se converteu. O Senhor está dizendo, nos chamando a todos os dias. Do amanhã nós não sabemos, mas existe uma urgência de nós nos convertermos a Cristo para garantirmos uma salvação eterna. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, que você venha ter um sábado abençoado, um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus com a tua família. Aproveite o teu final de semana, curta, esqueça os problemas, esqueça as preocupações, viva o seu presente, o seu dia, dá o seu melhor para Cristo. Amanhã, primeiro dia da semana, primeiro dia, sua primícia para Jesus, vai cultuar a Cristo. Não deixe de cultuar, né? Eu falo, nós temos que cultuar quantas vezes estiver na tua igreja, mas principalmente no domingo. Tire um dia da semana e que seu primeiro seja para Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.